Jesus, Ele cura, irmãos. Ele cura. E Ele cura de uma forma tão extraordinária. Ele cura o leproso, Ele cura o coxo, Ele cura o paralítico. A gente leu, né? Depois os próprios discípulos, né? Não cessou os dons espirituais nos apóstolos, mas a gente vê Filipe, que era um líder ali do baixo clero, né? Que a igreja romana clericalizou, olha só. E a Bíblia vai descrevendo os cristãos operando milagres, amém? Fazendo sinais, prodígios e a cura. A gente viu o evangelho, Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para salvação. Mas essa palavra salvação é mais do que, se não há cura, não há salvação, irmãos. Que a cura, a salvação é uma cura espiritual, amém? É a cura da nossa doença espiritual, mas existe a cura física, existe a cura emocional, existe a cura familiar. Quantos e quantos casamentos estão doentes, mas Jesus é o médico dos médicos. Ele cura, Ele é especialista em curas milagrosas, amém? E aí a gente vai entendendo Romanos destaca isso, né? A cura divina faz parte do evangelho. Se não existe o evangelho da cura hoje em dia, então nenhum de nós tampouco possui algum evangelho da salvação para ser pregado. Por quê? Pois a cura faz parte da expiação. Quando Jesus estava na cruz expiando o nosso pecado, que era a doença espiritual, Ele estava expiando também as nossas enfermidades. E isso fica claro lá em Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si o quê? O que é que Jesus, a obra expiatória, está deixando evidente, expressa? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga assim, enfermidades. Ele tomou sobre si, Ele levou as nossas doenças, Ele levou toda a enfermidade, Ele tomou para si. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aí Ele vai esmiuçando, e as nossas dores. Irmãos, não tem coisa mais ruim do que dor. Quem já teve dor sabe o que eu estou falando. Eu não tenho dor de nada, irmãos. Mas quando aparece uma dor em mim, eu digo: cara, eu estou com alguma coisa, algum problema. Dor é sinal de enfermidade. Nosso corpo não foi feito para ter dor. E aí hoje muito das nossas dores a questão da modernidade, que nos deixou com uma vida sedentária. O cara não anda mais. Eu comprei um carro, parei de andar. Hoje eu dei uma caminhada, desde lá de casa, peguei a Clícia, a bateria do carro acho que foi pro saco, né? E aí eu peguei, fui, caminhei, peguei ela na academia e subi, desci a ladeira, subi a ladeira. Mas hoje a gente é sedentário, para ir na padaria vai de carro. E depois vai trabalhar e fica sentado e nem levanta. Fica ali 2, 3 horas sentado trabalhando. É ou não é? E aí está com dores, mas a dor é sinal de enfermidade. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E Ele também, e as nossas dores levou sobre si. Certamente Ele tomou as nossas enfermidades. E muitas vezes, irmãos, a gente vai perdendo essa visão da cura para a gente viver a cura na nossa vida, amém? Certamente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades, e as minhas dores Ele levou sobre si, amém, queridos? E você, quando está com dor, eu já senti dor, irmãos, a gente fica ali, é horrível, é ou não é, queridos? Dor é algo muito horrível, você não consegue, tem uma frase, né, que sem saúde
os sonhos viram cinzas, né? Meu amigo, o caboclo perdeu a saúde, já era. Ele não tem sonho mais não. Ele quer saber de se livrar daquela dor, quer saber de se livrar daquela enfermidade. E eu quero te dizer, o Evangelho é o Evangelho da cura divina. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, incluindo a enfermidade a minha e a sua. E Ele também levou sobre si as nossas dores, dores no corpo, dores na alma, dores no espírito, né? Tem pessoas que estão aí que não tem como ser curada se ela não tiver uma vida rendida, dizendo: Jesus, eu preciso de ti, eu sou pecador mesmo. Reconhecer, se humilhar dessa dor no espírito, né? Essa dor da morte espiritual. Mas Ele tomou sobre si as nossas dores e nós o reputávamos por aflito. Olha a expiação, querido. Ferido de Deus e oprimido. Deus feriu Jesus, porque Ele é o médico dos médicos. Todo médico, ele dá um remédio. Todo médico, ele opera através de cirurgias, de intervenções, de procedimentos cirúrgicos. Mas Jesus não. Ele foi ferido. Ele foi ferido porque Ele estava doente? Não, por causa das nossas enfermidades. Deus feriu Ele. Irmãos, o sumo sacerdote, e aprofunda bem isso, o Evangelho, digo o Evangelho, é o Evangelho do médico dos médicos. No Antigo Testamento, nesse tempo da expiação, a gente falou muito aqui sobre expiação também, nos cultos da vitória, na aliança de sangue. Quando você vê Jesus indo ao templo, Ele vai lá e naquele contexto eles entendiam o que era aliança de sangue, porque uma vez por ano, cada judeu ia anualmente ao templo oferecer um animal em sacrifício para expiar o pecado, para cobrir o pecado. E ali, irmãos, aquele animal era sacrificado, era derramado o sangue daquele animal para expiação do pecado, amém? E mais ou menos, eu perdi exatamente aqui o número, mas não é exato, não precisa ser exato, mas tipo, mais de 260 mil animais eram sacrificados no templo de Herodes, né? Ou seja, era um mar de sangue. E o sumo sacerdote no templo levava o sangue de um animal e derramava uma vez por ano para redimir e para expiar o pecado da nação. Agora, queridos, o Evangelho é o seguinte: é o Pai entregando o próprio Filho em sacrifício, amém? Expiatório. O sangue de Cristo foi derramado. Por isso que aí, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Deus entregou o Filho dele, queridos, para ser ferido, para que eu e você fôssemos curados, para ser oprimido. Irmãos, olha aqui para mim. Quando Jesus foi imolado na cruz, não acabou o sofrimento dele ali, não. Ficou 3 dias. Sexta-feira ele foi imolado na cruz, mas sexta-feira ele disse: Pai, por que me desamparaste? Ele ficou sem a presença de Deus. Ele foi oprimido, irmãos, sem a presença de Deus. Por quê? Porque todos os pecados de todas as gerações foram sobre ele. Opressão. Ele tomou todos os pecados, os meus, os seus e de todas as gerações. E ele passou sexta, sábado, sendo oprimido ele desceu ao inferno, amém?
Mas eu quero te dar uma boa notícia. Pai, por que me desamparastes? Ele desceu ao inferno e foi oprimido e foi ferido pelo pecado, pelo meu e pelo seu pecado. Mas domingo de manhã, Santa Ceia, ele se levantou dos mortos agora, com as chaves do reino, com as chaves do inferno, com toda a cura, amém, com toda a provisão de salvação, de expiação perfeita, de salvação e de cura. O evangelho é o evangelho da cura do espírito, da cura do corpo, da cura da alma, da cura da família, da cura física, da cura financeira, amém. Ele levou tudo, queridos. E aí no versículo 6, ele foi oprimido, versículo 5 na verdade, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Quantos estão ampliando aí seu entendimento? Ele foi traspassado pelo quê? Pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sexta-feira, Pai, porque tu me desamparaste? E ele expirou. E agora ele pegou o pecado. Ele foi moído, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele pegou tudo, querido. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos, a gente era para viver perturbado. Não tem aquela pessoa perturbada que ela faz confusão em tudo que é canto? Tem ou não tem? Às vezes até sou eu e é você. Porque a gente sem Deus, irmão, a gente está perturbado. A gente merece castigo, é ou não é? A gente faz bobagem, a gente peca, a gente erra o alvo. A gente peca em pensamento, peca em palavra, peca em atitude, peca em omissão. Mas a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu quero declarar que você pode andar em paz. Ele pegou a tua iniquidade, ele pegou a tua transgressão, e ele pegou e ele absorveu tudo para que eu e você recebêssemos a paz, a cura total, amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora olha o evangelho aí, queridos. E pelas suas pisaduras iremos ser sarados um dia. Se Deus quiser, pelas suas pisaduras um dia a gente pode ser curado. Não. E pelas suas pisaduras na cruz, no caminho do Gólgota, no Calvário, indo lá no inferno, pisando na cabeça da serpente, depois ascendendo aos céus, vencendo a morte, o pecado, o diabo, o mundo, e agora ressurreto, ele venceu. E a Bíblia diz: pelas suas pisaduras, pelo caminho da expiação que ele fez, você e eu já fomos sarados. Será que você pode receber essa cura? Pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Ali na expiação de Cristo foi liberado o médico dos médicos, o remédio, a cura poderosa veio da cruz do Calvário e foi derramado o bálsamo, a cura do Senhor. Há um bálsamo em Gileade, há um bálsamo na cruz de Cristo. Sabe o que quer dizer Gileade? Gileade era onde tinha ervas medicinais, mas Jesus é o bálsamo de Gileade espiritual, que tem ervas medicinais, tem cura, jorra a medicina de Cristo. Amém, meus amados? E aí, continuando, um pastor, ele estava, pastor tradicional, no sentido de que não acreditava que a cura existia, que o poder de Deus existia, que tinha cessado lá na igreja apostólica. Esse pastor era um homem de Deus, e um dia ele foi andando, e na época esse pastor pastoreava uma igreja em Detroit, nos Estados Unidos,
1921. PC Nelson era o nome dele, pastor de uma igreja tradicional. E aí ele foi atropelado por um automóvel. E os médicos que atenderam ele disseram: ó, a tua perna vai ser amputada. Se tu tiver sorte, tu vai ficar entrevado pelo resto da vida, ficar manco, com as pernas defeituosas, né? E aí ele era um pastor, homem de Deus, mas não cria na cura. E enquanto ele estava lá no hospital, Deus começou a falar com ele e levou no coração dele: diga, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ele ouviu dentro do coração dele: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Tiago 5,14. Está alguém entre vós o quê? Doente. Leva para o 28 de agosto. Liga para a Unimed, né? Liga para Santa Júlia. Leva lá para o Adventista. Chama os presbíteros da igreja. E o que eles vão fazer? E estes façam oração sobre ele. E estes façam oração sobre ele, fazendo mais algo mais ainda, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nesse contexto bíblico, o óleo era uma ferramenta medicinal. Por isso que há um bálsamo em Gileade. Era muitos ervas medicinais que até hoje, óleo de andiroba, né, óleo de copaíba, tem esse fator medicinal. Mas aí Deus está dizendo assim, ó: usa a unção como um remédio, como algo que vai curar o doente, amém? E aí eles façam a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E o versículo 15, e a oração, versículo 15, e a oração de quê? Da dúvida, da incerteza, a oração da tentativa, não, é a oração da fé. Faz o quê? Salvará o enfermo. Salvará o enfermo. Diga, a salvação está inserida, a salvação das enfermidades. Salvará o doente, o enfermo. E o que mais? E o Senhor o levantará. O enfermo, a primeira coisa que acontece é ficar acamado, ficar limitado. Em dores você tem que ir para a cama, ou não é? Febre vai para a cama. Enfermidade leva a gente para inatividade, para não ter capacidade laborativa, a gente fica impossibilitado, limitado, né? Mas aí a Bíblia diz: a oração da fé salvará o enfermo, e mais, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ainda tem a salvação espiritual aí, amém? Embutida, salvação espiritual, salvação física, cura espiritual, cura das enfermidades, amém? E aí, queridos, esse pastor, ele não tinha na igreja dele ninguém que fizesse isso. Então, o reverendo Nelson tentou desculpar-se diante de Deus, dizendo que na sua igreja não faziam assim. Então o Senhor o fez lembrar de um homem e sua esposa, que eram amigos dele e que criam na unção com óleo, de acordo com esses versículos. O Senhor disse para o reverendo Nelson chamá-los para orar com ele, e assim o fez. Eles vieram, ungiram com óleo e oraram, e ele foi curado.
sua perna não foi amputada e nem ficou entrevada. Amém, queridos? E eu quero declarar que Deus vai curar pessoas aqui essa noite. Há uma unção escorrendo desse altar, há um óleo sendo derramado desse altar para trazer cura, queridos. Eu não sei onde você está, eu não sei se você está com alguma enfermidade, com alguma dor, com alguma doença no corpo, com alguma doença mental. Se você tem alguém na tua casa que está enfermo, eu quero declarar que a unção com óleo está escorrendo desse altar e está sendo derramada. Por quê? Porque você está diante do altar do Senhor, onde tem autoridade espiritual para orar a oração da fé, e ele ficará curado, ele será levantado pelo Senhor. Ele não vai ficar naquele leito de enfermidade, ele vai se levantar e experimentar a saúde do Senhor. Está alguém doente? Chame os homens de Deus, as mulheres de Deus, e faça a unção, e faça a oração da fé, e vai acontecer cura. Amém, porque Jesus é o médico dos médicos. Amém, Jesus é que cura, e o Senhor o levantará. Aleluia. Amém, queridos? Então, diga: a palavra de Deus é verdadeira. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. E o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a dor, não é ouvir as sensações, os sintomas da enfermidade. É ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir aquilo que as pessoas dizem: ó, coitadinho, vai morrer. Não vai morrer. Vai morrer no dia que Deus quiser. Mas Jesus é o médico dos médicos e cura qualquer enfermidade. E aí, meus amados, tinha um grande evangelista, pastor, esse é o segundo caso, que ele tinha um ministério muito poderoso, ele conseguia mobilizar muitas igrejas. E ele conseguia fazer grandes reuniões com essa mobilização que ele conseguia fazer dessas inúmeras igrejas. Um homem de Deus, evangelista, mas que também não cria na cura. Porque, irmãos, hoje a cura está até prostituída, né? O extremo. Agora, se o cara tiver doença, está com demônio. Não é isso também, não. Amém, queridos? Não é? Mas há alguns anos atrás, irmãos, cura não existia. Ninguém cria em cura. Isso aqui eu estou falando de início aí 1920, 30, onde Deus começou a restaurar essa verdade do evangelho, amém? E aí esse irmão, que era um homem de Deus, ficou doente, e ele contou o testemunho dele. A enfermidade consumiu todo o dinheiro dele. No período de 2 anos ele gastou tudo que ele tinha. Ele tinha na época $10.000 no banco. Acabou os $10.000 e não conseguiu a cura da enfermidade. Ele era um evangelista, levou muita gente a se encontrar com Jesus. E $10.000 hoje é dinheiro, imagina na década de 1920 lá. E por causa daquela enfermidade, ele não gastou só o dinheiro, mas ele também vendeu a casa dele para tratar e tentar se curar daquela enfermidade. Vendeu o automóvel dele, vendeu a biblioteca que ele tinha de livros. E apesar de receber, com esse investimento financeiro dele, ele receber o tratamento de ponta dos médicos que existiam naquela época, ele não melhorava, continuava enfermo. E aí ele se tratou em vários lugares, inclusive numa clínica americana lá, Clínica Mayo, tentando receber auxílio médico. Apesar disso, não houve melhora. Pelo contrário, ele só piorava. Aí por fim, ele já internado ali na Califórnia, o médico disse que ele morreria. O ministro recebeu aquele parecer do médico: tu vai morrer, não tem jeito para ti não. Gastou tudo, irmãos. E eu estou falando aqui que o médico dos médicos está aqui, amém?
Tem gente aí que está falido, que está destruído, gastou o dinheiro que não tinha. E a medicina não resolveu. E aqui ninguém está pregando contra médico não, amém? Deus usa a medicina, Deus usa o médico, Deus usa o remédio. Mas tem hora que o remédio não resolve. Eu fiquei olhando, eu digo, meu irmão, como o médico resolver? Mas o médico dos médicos está aqui. Eu vendo ali uns 30 doentes em estado grave. Tu vê que a situação é grave. Numa ortopedia, numa urologia, numa ala vascular, pessoas com problemas. E aí, esse médico deu essa sentença para esse homem de Deus: tu vai morrer. E aí o ministro entrou em contato com o irmão dele, esse que estava enfermo, né? Entrou em contato com o irmão dele, que vivia na Califórnia, pediu um dinheiro emprestado, pois ele queria ir para sua casa, onde ele pretendia morrer, lá na casa da mãe dele, onde ele tinha sido criado. A mãe, que tinha 83 anos de idade, morava no Texas, e ele queria vê-la antes de morrer. Então seu irmão enviou o dinheiro e ele foi para a casa da mãe dele, lá morrer na casa da mãe dele. Vai morrer. Foi para a casa da mãe dele. Chegou lá na casa da mãe dele, um rapaz de 19 anos que fazia as tarefas lá do sítio, da fazenda no Texas, onde a mãe dele morava. Esse rapaz de 19 anos virou, que trabalhava para a mãe dele de 80 e poucos anos, virou enfermeiro dele, começou a cuidar dele. E esse rapaz vinha, ajudava ele a se vestir, virava ele de um lado para o outro na cama. E ele com uma enfermidade grave. Certo dia, esse rapazinho disse para esse evangelista, disse: você não gostaria de deixar o Senhor curá-lo? Aí citou a Bíblia, né? O garoto de 19 anos pro evangelista, pastor, né? Citou a Bíblia para ele. A Bíblia é simples. Disse: a Bíblia diz que se há alguém dentre vós doente, chame os presbíteros e estes façam oração sobre ele. Aquele ministro, irmãos, ficou impactado. Como? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros. Ele não conhecia o evangelho da cura, não conhecia a doutrina da cura, porque ele tinha estudado tudo no seminário teológico, menos a Bíblia. Hermenêutica, exegese, filosofia bíblica, tudo menos a Bíblia. Ele não conhecia o evangelho simples, puro. E aí, às vezes a gente está assim, irmãos, não no nível desse irmão que nessa época exatamente era pouco propagado essa doutrina da cura, né? Mas a gente às vezes está que nem esse evangelista aí. A gente crê em tudo, mas na pureza do evangelho, na simplicidade do evangelho. Está alguém entre vós doente? A gente já vai, está doente? Liga para a farmácia para trazer o remédio. É ou não é assim? Está alguém entre vós doente? Bora, marca logo a consulta lá, que eu tenho plano de saúde. Está alguém entre vós doente? Vamos para a fila do CISREG lá do SUS. Mas a Bíblia é simples. Está alguém doente? Chama os presbíteros, porque isso é a oração da fé. E aí ele pediu para o rapaz pegar a Bíblia e encontrar esses versículos, mas o rapaz não sabia nem ler, meu amigo. Naquela época muita gente analfabeta. O menino não sabia nem ler. Perguntou então ele: como que você sabe que isso está na Bíblia? Que existe esse trecho na Bíblia? E aí ele pediu para o rapaz explicar como é que ele conheceu. Está alguém doente? Chama os enfermos, chama os presbíteros. Aí o rapaz diz: rapaz, eu não conheço não, eu não sei nem ler. Mas tem. Aí o rapaz explicou: tem um pregador local que diz que tem esse texto. Então aquele pastor tradicional começou a folhear a Bíblia e encontrou o texto lá. E leu. Aí, está alguém, Tiago 5,14, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros
faça oração. E aí, o moço disse que o pregador estava conduzindo uma campanha de cura divina numa igreja que era um barraco lá, uma igreja improvisada lá, perto daquelas fazendas ali do Texas. E aí ele levou aquele ministro, aquele pastor evangelista, né, no Ford, e o pastor foi deitado no banco de trás, que ele não conseguia se levantar, definhando já há anos sem receber a cura. E aí ele colocou o carro bem perto de onde o pregador estava fazendo a sua pregação. Como ele colocou o carro perto, o pregador veio, aquele pregador que pregava a cura. E depois da reunião, o pregador foi lá no carro, ungiu aquele pastor que estava doente há anos, desenganado, dizendo que ia morrer, ungiu ele com óleo e fez a oração da fé e da cura. Queridos, aí mudou a história. O que aconteceu? Chegaram em casa depois da meia-noite. Diga, a cura é a cura da fé. Mesmo assim, meia-noite ele chegou em casa. Ele pediu para a mãe dele deixar o rapaz esquentar o fogão a lenha, fazer fogo, que naquela época não tinha essas facilidades da modernidade. O rapazinho foi fazer fogo ali naquele fogão a lenha, para que fritasse ovos e presunto. Esse pastor estava doente há anos, comendo só comida pasteurizada. Ele não tinha força nem para mastigar. Ele comia só papinha de bebê. E agora ele foi curado e ele queria comer ovos com presunto. E o cara fez o ovo com presunto e assou lá e fritou lá na lenha. E ele se alimentou. E a mãe dele chegou e, mas como que tu não pode comer isso? Tu não tem condição nem de mastigar. E ele não. Aí ele disse, ele ainda foi curado, mas ainda estava ruim, né? Ele disse, eu fui curado, mãe. E a mãe também era uma cristã que não cria em cura, né? Aí ela contou, aí ele contou, eu fui lá na reunião, o cara orou por mim, me ungiu com óleo e eu fui curado. Mais tarde a mãe dele, de 80 e poucos anos, disse que quando ele falou isso, ela pensou que ele ficou doido, perdeu o juízo. Também pediu para a mãe dele, naquela mesma noite, já meia-noite, fazer biscoitos, aqueles biscoitos de caseiro do interior, né? E ela pensou que ele ia morrer naquele dia. Ele disse, ele vai comer, né? Que quando vai morrer, a primeira coisa que a pessoa faz, né? Vou morrer. Come logo tudo que ela gosta para morrer bem. Aí ela fez os biscoitos achando que ele ia morrer. Vai morrer mesmo de qualquer forma, então vou fazer esse biscoito para ele. E ele comeu o biscoito, comeu o ovo, presunto. Ele comeu tudo e não passou mal. Estava completamente curado. E aquele ministro, irmãos, começou a escrever sobre a doutrina da cura, amém? Aquele ministro que desconhecia, que por falta de entendimento bíblico, de conhecimento bíblico, ele começou a escrever bastantes artigos para diversas revistas cristãs sobre o evangelho da cura. Ele começou a conduzir campanhas de curas e reavivamento em várias partes dos Estados Unidos. E ele começou a ir para vários estados e cidades dos Estados Unidos levar a cura. Antes daquele culto em que ele fora curado, o rapaz disse ao pastor, o rapazinho de 19 anos que sabia nem ler, disse, pastor, tu precisa ser cheio do Espírito Santo. Antes de ele ser curado, ele disse, tu precisa ser cheio do Espírito Santo. Tu precisa de cura. E o pastor sendo ministrado por um jovem de 19 anos, leigo, que nem ler sabia. E aí, depois que ele foi curado, o pastor relatou que depois de ser curado, estava pronto para crer em qualquer coisa que o rapaz explicasse.
Depois que ele recebeu a cura, meu amigo, o rapazinho virou o discipulador dele, ele cheio de conhecimento teológico, e o rapazinho, meu amigo, o que tu falar eu acredito, porque ele experimentou o poder do médico dos médicos, amém? E ele se tornou ministro de cura, irmãos. E eu quero declarar que a igreja do Evangelho Vivo é uma igreja que crê no poder do Evangelho vivo, do médico dos médicos que cura. E eu não sei, você pode ser esse pastor, ele desconhecia, e nós conhecemos, e nós devemos operar, nós devemos andar nessa revelação simples do Evangelho, amém? Está alguém entre vós doente? Ore. A oração da fé unge com óleo, amém? E aí esse rapaz falou, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo, convidou ele para ir para outra reunião, agora ele curado, e ele chegou lá naquela reunião, naquele lugar simples, feito improvisado, um local de reunião de coisa simples, mas aí lá naquele lugar fizeram um apelo e ele foi para frente, aquele pastor curado, foi na frente, recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo. E eu quero declarar, olha o que aconteceu, aquele pastor, hoje ele já foi para a glória, mas aquele pastor foi um dos homens mais usados para disseminar a visão da cura, o ensino sobre a cura, amém, queridos? E eu quero declarar que, como aquele homem obteve a fé para ser curado, ele ouviu a palavra de Deus através de um menino de 19 anos, que falou para ele, o senhor precisa ser curado pelo Senhor. Está alguém doente? Chame os presbíteros, unja com óleo, e ele será curado pela oração da fé, amém? E aí, querido, se a gente não falar que Jesus cura, Jesus pode curar, está aqui na palavra, e a fé é ativada da cura, e o médico dos médicos entra em cena, e aí ele começa a operar milagres, amém? Foi o garotinho que curou ele? Foi aquele pastor que cria no avivamento? Não, foi Jesus, o médico dos médicos, através daquele garoto que despertou a fé, e aquele que exerceu a fé de orar com a imposição de mãos, com a unção com óleo e com fé, e dizer, cura Jesus. Mas o médico dos médicos está aqui. Cristo é o médico dos médicos, é Ele que opera. Cristo está aí agora com você. Se você está no leito aí na sua casa enfermo, se você está em um hospital, em uma emergência, o médico dos médicos está agora. A fé para receber cura está fluindo agora no teu coração, e você está sendo visitado por essa fé, cheio dessa fé, e o médico dos médicos está operando, amém, queridos? E aí, para encerrar, eu quero ler agora Marcos 5, 25. Nesse texto, Marcos tem 3 pessoas que se prostram diante de Deus, mas eu vou, só para me pontuar, lá Marcos capítulo 5, o endemoniado se prostra. Entre mentes, versículo 1, Marcos 5, 1, volta lá para 1, eu vou só pontuar, porque a libertação no Evangelho, amém? A libertação do engano, um líder religioso, um endemoniado se prostra. Depois Jairo, um líder religioso, se prostra. Depois a mulher do fluxo de sangue se prostra e adora. Olha lá Marcos 5:1. E eu quero declarar que tudo tem que se prostrar diante do médico dos médicos. Ele cura, a medicina tem que se prostrar, a religião tem que se prostrar, amém? As pessoas que precisam de milagre tem que se prostrar, o endemoniado os demônios têm que se prostrar, amém? Olha aí, Marcos 5, a cura do endemoniado gadareno, Gerazeno, né? Em outras versões. Entremente chegaram, versículo 1, a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. 3, qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Irmão, era um endemoniamento, não sei nem se existe esse termo, que nem cadeias físicas segurava o cara, morava no cemitério. Versículo 5,
andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, irmãos, se machucando. Olha só, queridos, Deus quer que nós creiamos na cura do endemoniado. Está cheio de louco, irmão, na nossa cidade, é ou não é? Tu olha o cara doido. Deus vai curar os loucos, Deus vai libertar os loucos. A cura do endemoniado genezareno. Aí, versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. 7. Exclamando em voz alta. Correu e o adorou. Olha o demônio. E se prostrou em outras versões. E o adorou. Agora, versículo 21. Um líder da sinagoga se prostrou, a religião se prostrando. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele. Versículo 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, sangue jorrando, 12 anos, irmãos. Agora olha para mim, a medicina, mais ou menos um homem médio, 6 a 8 litros de sangue tem no corpo. Imagina, 12 anos, perdendo sangue. Jesus derramou sangue para curar até a hemorragia de sangue, amém? E aí, versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos. Irmãos, ela não, o Lucas, o Marcos, né? Marcos, ele não poupou os médicos. Ele está dizendo, padeceu, sofreu na mão dos médicos. Os médicos não deram jeito. Amém? Está dizendo, padeceu na mão dos médicos. E agora, tendo despendido tudo quanto possuía, vendeu todos os bens, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Despendindo tudo, a grana, os bens, as posses que ela tinha, ela perdeu tudo. Digo, o médico dos médicos está aqui. Às vezes a gente aposta tudo só na ciência, na medicina. A gente, não sou contra, amém? Mas o cara fica ali e nada melhora. Aí vai o que? 27. Diga, fé vem pelo ouvir. Tendo ouvido a fama de quem? De Jesus, vindo por detrás dele. Irmãos, essa mulher estava fraca. Imagina, 12 anos com hemorragia, ela não tinha força, mas ela veio por trás dele. Ela na verdade não podia tocar ninguém. Ela era considerada impura. Ela estava fora, vindo por trás. Por isso que ela veio por trás. Tocou-lhe a veste, vindo por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar. Ela dizia, se eu apenas lhe tocar. Diga, a fé fala. Se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Amém, meus amados? Diga, ficarei curada. E Jesus vai, 29 agora. E logo se lhe estancou a hemorragia. Diga, a cura brotou. O médico dos médicos, ela tocou no médico dos médicos. E aí o que aconteceu? A hemorragia estancou. E eu quero declarar que qualquer enfermidade que esteja atuando vai estancar, vai cessar, vai parar. E a medicina que brota do médico dos médicos vai liberar saúde agora. E estancou. E sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Ela sentiu a cura. O médico dos médicos, ele não tocou nela, ela tocou no médico dos médicos e ela sentiu a cura. E eu quero declarar que você, através da fé, pode tocar no médico dos médicos e extrair o poder sarador que brota do médico dos médicos, amém? E aí Jesus continua, 29, agora o 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes?
Quem me tocou nas vestes? Porque Jesus queria que ela convertesse, amém? Mais do que a cura física, agora Jesus queria que ela recebesse a cura espiritual, a salvação. Aí o versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ela disse: eu sei que eu posso ser fulminada aqui, porque eu sou uma mulher impura, e a lei diz que eu tenho que ser julgada, porque eu toquei no homem santo. E aí, 34. E ele lhe disse: filha, ela confessou até o pecado, possível pecado que ela poderia ser condenada. Filha, a tua fé te salvou. Diga salvação, cura espiritual. Ela foi curada da hemorragia do corpo, mas ela foi curada do espírito. Filha, ele não chamou ela de criatura, de mulher. Não, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Você foi curada no espírito. Amém? E aí ele diz: vai, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela foi curada e liberta, curada nas emoções, porque há 12 anos, irmãos, ela estava com a alma dela ferida, ela estava oprimida por aquele mal, por aquela enfermidade. Eu quero te convidar a se colocar de pé agora. Eu não sei se você está precisando de cura, mas eu quero declarar que assim como Deus curou aquele pastor e ele virou um grande instrumento do evangelho da cura, amém? Deus vai levantar você, vai levantar a igreja do Evangelho Vivo nessa unção de cura, porque nós estamos aqui e o médico dos médicos está aqui, amém? Ele está aqui para curar, ele está aqui para libertar.